Vamos lá, galera, finalmente, primeiro episódio do curso de Solidity. Aqui o objetivo vai ser pegar você, desenvolvedor, botar o conhecimento e jogar para Web3, tá? Então bora todo mundo aí crescer essa comunidade. Tô partindo do pressuposto que você já tem um conhecimento aí básico em programação, já tem também um conhecimento sobre blockchain básico, por isso que eu recomendo aqui, ó, fiz esse repositório com alguns conhecimentos aqui. É bom, tá? É ótimo ter essa base, faz muita diferença, é muito necessário. Também nesse primeiro vídeo aqui já expliquei um pouco sobre o que são os smart contracts. Nesse vídeo aqui, que é o terceiro, eu falo sobre criptografia e a relação disso com as carteiras. A gente já vai estar usando a carteira hoje para fazer alguns esquemas ali com os smart contracts, tá? Então vamos de uma vez direto ao assunto, sem enrolação. Vou deixar todos esses links na bio, aqui na descrição. Aqui também está a documentação do Solidity, só que está tudo em inglês e justamente eu criei esse canal porque não tem conteúdo em português sobre isso. Então vamos logo aqui para o que importa. Bem, primeiramente vou mostrar para vocês essa plataforma aqui. É uma IDE, ou seja, um ambiente de desenvolvimento no navegador feito pela própria Ethereum. Então aqui você consegue criar o smart contract, testar ele, fazer deploy dele. Fazer deploy dele é pegar esse código e jogar na blockchain. Então já vou aproveitar esse gancho para explicar um pouco para vocês o que é um smart contract. Aqui a gente está programando em Solidity, mas na verdade o que a blockchain roda não é Solidity. O Solidity ele é compilado, ou seja, ele é traduzido para o assembly, que é linguagem de máquina, ou seja, são instruções que a máquina, os processadores rodam. E no caso, essas instruções elas rodam na EVM, que é a Ethereum Virtual Machine. Ela é muito interessante. Num vídeo futuro talvez a gente toque, esse é um assunto um pouco mais complexo, mas é muito interessante, é muito legal. E aí, aqui a gente vai estar fazendo um smart contract em Solidity, tá? Então, o smart contract ele nada mais é que um programa que fica rodando na EVM e essa EVM simplesmente é a blockchain da Ethereum, tá? É o que está rodando na blockchain da Ethereum. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é declarar uma licença para o contrato. Então, eu gosto de usar a licença do MIT. Segundamente, a gente tem que declarar a versão do Solidity que a gente está usando. Lembra que eu falei do compilador, que é o que traduz o Solidity para o assembly? Então aqui a gente está definindo qual versão do Solidity a gente está usando. E aí tem gente que gosta de usar esse acento circunflexo aqui. Esse acento circunflexo ele quer dizer o quê? Solidity pode compilar esse contrato em qualquer versão acima da 8.0, não, da 0.8.13. Eu prefiro usar sem esse acento, tá? Sem esse chapeuzinho. Por quê? Porque aí você vai estar rodando esse smart contract em uma versão só. Então ele vai ter sempre o mesmo comportamento, tá? Eu prefiro assim, questão de segurança. Segundo, como é que a gente começa um smart contract? A gente primeiro declara a licença, depois a versão e depois a gente começa o contrato em si. Então a gente usa a palavra reservada contract para iniciar o contrato. Aqui a gente fala o nome do contrato, ele vai ser Hello World. E aí já vamos começar a fazer um contrato bem básico aqui, tá? Então vamos declarar uma variável, ela vai ser do tipo string, ela vai ser pública. Futuramente eu vou fazer vídeos explicando quais os tipos de variáveis e essas outras questões que são variáveis públicas, privadas, internas e externas. Essa variável vai se chamar frase. E também já vamos aproveitar para criar uma função. Então você cria essa função com a palavra reservada function. Essa função ela vai ter o nome de mudar frase e ela vai justamente a gente vai criar ela para ela mudar a variável de cima que é a frase. Aqui a gente está declarando os parâmetros que vão entrar nessa função. Então nessa função vai entrar um parâmetro do tipo string, ela vai ser armazenada em memória. E futuramente a gente vai ver outros tipos de armazenamento, outros tipos de parâmetros que dá para inserir. E a gente vai dar o nome desse parâmetro de underline
frase. Esse é o padrão do Solidity de nomenclatura para parâmetros, né? Se eles tiverem o mesmo nome. Então, você pode perceber que a gente tem uma variável global ali chamada frase. E aí, para não sobrescrever ela, ou seja, para não utilizar o mesmo nome no parâmetro, a gente bota underline frase. Esse é o padrão. Essa função vai ser do tipo pública. E aqui a gente está jogando essa informação, armazenando a informação que veio através do parâmetro na variável global, ou seja, frase igual a underline frase. E assim a gente conclui o nosso smart contract. Então agora vamos para a próxima parte. Vamos primeiro conectar o Remix com a MetaMask, tá? Então, eu indico esse navegador, tá? Esse navegador aqui é o Brave, gosto muito dele. E a MetaMask aqui, ela é uma carteira de cripto, é uma carteira que é uma extensão. E aí aqui eu estou usando minha conta de desenvolvedor. E aí a gente tem que primeiro conectar essa carteira aqui no Remix, que é a nossa ideia. Vocês vão ver aqui em cima que tem alguns tipos de redes, tá? Então aqui a gente vai estar usando essa aqui, Rinkeby Test Network. Porque, por exemplo, se a gente fosse usar a rede oficial da Ethereum, que é Ethereum Mainnet, a gente vai estar pagando Ethereum, ou seja, vai estar gastando dinheiro de verdade, para a gente poder fazer as transações e os testes. Então, por isso que a gente tem as redes de teste, para a gente poder justamente conseguir fazer esses testes com o smart contract sem estar usando dinheiro. Então, beleza. Eu estou saindo do pressuposto que você tem MetaMask instalado, mas não tem Ethereum. Como é que a gente pega esse Ethereum? Vou deixar esse link aqui na descrição. Então, vamos pegar um pouco de Ethereum aqui nesse Faucet. Faucet é onde você consegue pegar alguns fundos falsos, tá? Então, aqui a gente vai estar pegando algumas links, que é a moeda da Chainlink, e também 0.1 de Ethereum. Aqui a gente confirma que eu não sou um robô. Espero que não seja, espero que eu passe. Vamos lá. Meu Deus. Foi. E aí, aqui a gente está esperando para o nosso Ethereum e as nossas links aqui caírem em nossa carteira, tá? Então isso aqui vai cair logo, mas eu já vou ir adiantando para a gente poder completar isso aqui logo. Então, aqui a gente consegue ver que o nosso contrato ele já foi compilado, né? Até recomendo vocês deixarem essa opção aqui ligada, para ele compilar automaticamente quando você salvar o contrato. Então aqui a gente compila, beleza. E aí aqui a gente vai selecionar a opção Injected Web3. Aqui ele vai fazer uma requisição para a sua carteira e aí você vai aceitar ela. Então você vai estar aqui, ó, Connected. A carteira está conectada com esse site, com o Remix. E aí aqui a gente pode fazer o deploy do smart contract, tá? Então aqui, ó, selecionamos o smart contract Hello World, vamos dar deploy nele, ou seja, vamos jogar ele para a rede, vamos jogar ele para a blockchain, e aí vai ter uma taxa que se chama gas. Então com essa taxa a gente vai poder fazer o deploy do smart contract na rede de teste. Então eu dei um aceite ali para que essa transação ocorra, e agora a gente tem que esperar a confirmação aqui, feito. Então a gente vai ver que aqui embaixo a gente tem o nosso smart contract. E aí vocês vão perceber que tem dois campos aqui. O primeiro ele é laranja porque ele envolve uma transação. E ele envolve uma transação porque ele armazena dados na blockchain. Então você pode ver que nessa função aqui, ele está armazenando um dado no contrato. Ou seja, ele está armazenando um dado na blockchain. E isso tem custo. Então, isso aqui está laranja, esse botão está laranja porque é uma transação e tem custo. Já esse aqui, esse botão ele está azul porque ele
é um getter, ou seja, ele só pega a informação da blockchain, ele não armazena a informação, então, consequentemente, ele não tem custo. Então, vamos ver, vamos clicar aqui e executar essa função. Vocês podem ver que essa string está vazia porque a gente não não atribuiu um valor nessa variável ainda. Então, vamos agora atribuir um valor nessa variável chamando essa função aqui. Então, vamos aqui, ó, olá, mundo. Então, aqui a gente vai executar essa função e como ela é uma transação, como ela vai armazenar dados na blockchain, então a gente tem que dar o aceite aqui. Beleza. Então agora vamos esperar um pouco a transação. Feito. Ocorreu a transação. E aí a gente pode executar essa função aqui de novo. E pode ver que agora a gente conseguiu setar essa variável. E aí, essa função ela existe porque essa variável ela é pública. Então, ela já tem uma função que é para receber o valor, para saber qual que é o valor dela. Uma outra coisa legal que a gente consegue ver daqui é que como a gente fez deploy desse contrato numa rede de teste, então você pode vir aqui na MetaMask e a gente vai aqui no Etherscan, que é onde você consegue ver quais as transações que foram feitas, né? Aqui no caso, esse é o endereço dessa minha wallet de teste, da minha carteira de teste. E aqui a gente consegue ver que eu fiz uma transação para um contrato. E vocês podem ver bem pelo finalzinho aqui que esse contrato é o mesmo, ó, D797. D797. Esse contrato, como vocês podem ver, ele está público, ou seja, ele não está só na minha máquina, ele está na rede de testes inteira. Então, isso que é muito legal. A gente já fez isso numa rede de teste, ou seja, você pode dar esse endereço para outra pessoa e essa pessoa pode chamar essa frase aqui também. Pode chamar essa função. Então, esse smart contract não ficou só na sua máquina, ficou numa rede que é global, tá? Só que é de teste. Então é isso. Nos vemos aí no segundo episódio. E também deixem um like, comentem também o tipo de conteúdo que vocês querem ver, dúvidas. E também me sigam no Instagram, que lá tem muito conteúdo, tem caixinha de pergunta direto, então direto vocês vão estar podendo mandar várias coisas aí pra mim. Beleza? Compartilhem aí e bora todo mundo virar Dev Web 3. Valeu!